E o que essa sentença traz como a verdade dos fatos é que a ação é considerada inteiramente improcedente, razão pela qual eu sou completamente inocentada de todas as alegações. A mais importante das alegações, que foi divulgada com bastante estridência em 2012, lá se vão 6 anos, é que teria acontecido na gestão da obra do CAS, do novo Hospital Universitário, seu módulo ambulatorial, que teria havido um desvio, uma perda, recursos não comprovados de 8 milhões e 22 mil reais. Isso era uma acusação fundamentada em auditoria feita pelo DENASUS, que é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Essas peças foram destruídas primeiro pelo TCU em agosto de 2016. Deixa eu conferir aqui. Essa completamente destruída, essa alegação, em 30 de agosto de 2016. Como, de todo modo, poderia ainda acontecer que alguma coisa não tivesse passado por uma questão da metodologia, o próprio Ministério da Saúde, já neste governo Temer, o Ministério da Saúde desconstrói por completo esta auditoria em 8 de setembro de 2017. Isso está também constante aqui dessa vez. E por último, tendo havido essa manifestação do TCU e depois do Ministério da Saúde, o próprio Ministério Público Federal, que havia formulado esta acusação, a retira nas suas alegações finais. Então, o próprio Ministério Público, está aqui posto na página 45, ele próprio abandona essa acusação, convencido, está aqui posto nas palavras do próprio juiz, ela decorre de um equívoco metodológico palmar, ou seja, um erro crasso. Então, em função de tudo isso, o juiz ele observa as outras alegações, porque o Ministério, não obstante, tendo abandonado essa acusação de que eu teria produzido, ou praticado, ou permitido um desvio nesse valor, ele ainda assim pede a minha condenação por improbidade por assuntos diversos, outras ações. Aí o juiz observa que não há nada que fundamente essa posição do Ministério Público. Por exemplo, uma coisa que eles cobravam, que eu não teria, arquivado as notas fiscais relativas a este processo. Então, o próprio juiz observa que, primeiro, é inacreditável, improvável, que caiba ao reitor arquivar as notas fiscais. Mas ainda que fosse essa, absurdamente, a minha função, né, como reitora, que arquivasse as notas fiscais, ainda que essa fosse a minha função, essa cobrança que foi feita à universidade já foi no período posterior à minha gestão. Então eu não poderia arquivar, porque eu já não era mais a reitora. Então todas as alegações foram desconstruídas, razão porque aqui na página 65 diz o juiz que, no mérito, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito por força do artigo 487, capítulo 1 do Código do Processo Civil. Deixo de condenar o Ministério Público Federal ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, porque não vislumbro má-fé na propositura. Mas, de todo modo, toda essa alegação é absolutamente improcedente. E aqui está. Então, eu gostaria que isso fosse divulgado, a bem da verdade dos fatos, com o mesmo espaço, com a mesma força com que foi divulgado anteriormente a acusação
é um papel de vocês, da imprensa, de divulgar. A acusação foi feita, mas agora a acusação foi rechaçada e aqui está, 66 páginas, que eu li como se fosse uma tese doutoral, está aqui me deixando por completo inocentado. Quero dizer que, embora tranquila com isso, eu quero deplorar que uma sombra se tenha projetado sobre a minha honra nestes últimos 6 anos, com absoluta falta de fundamento. Eis, como diz o próprio juiz, que toda essa ação se fundamenta em um erro crasso de auditoria. Um erro crasso, como, aliás, é reconhecido por todos, até o próprio Ministério Público retira a acusação por conta da falta de qualidade da auditoria que fundamentou tudo isso. Então, lamento muito. Quero dizer mais, que eu tenho um enorme orgulho de ter edificado, concluído e inaugurado o CAS. Foi inaugurado, aliás, pelo presidente Lula, dia 4 de setembro de 2006. Então, é a parte que está pronta do novo hospital universitário e era muito ruim que sobre ela pairasse essa dúvida. Então, eu queria pedir, então, que tendo sido restaurada pela justiça a verdade dos fatos, o que eu peço é que essa clarificação tenha o mesmo espaço que houve na época, o espaço concedido à divulgação da acusação. Margarida, a decisão foi dada por qual juiz, em qual vara? Pelo juiz Marcelo Mota de Oliveira. Eu vou passar para vocês a sentença. Ah, ótimo. Obrigada. Deputada, acho que existe uma tendência de investigação dessas relações com empreiteiras, com obras públicas, porque foi um momento que o Brasil passou por grandes avanços nessa área estratégica, né? E agora, com essas recentes investigações, Polícia Federal, Ministério Público, vem recaindo sobre os responsáveis, né, pelas obras e pelas negociações com as empreiteiras, os responsáveis pelos órgãos públicos que receberam essas obras, vem recaindo essas investigações, como foi no caso da senhora, já foi provado que não era devida, né? O que você acha, como você, como deputada, como você está avaliando? Eu sou a favor da completa investigação de qualquer dúvida, eu sou a favor da absoluta transparência de todos os atos da gestão pública. Isso não é uma coisa que eu considere agora, a minha vida inteira como gestora pública, eu pratiquei e cultivei a mais absoluta transparência. O que eu gostaria de comentar, em consideração às observações que você faz, é que essas investigações devem ser efetuadas com o máximo cuidado, porque assim como não desejamos que os culpados fiquem impunes, também não é justo que os inocentes sejam sombreados por dúvidas ou por maledicência ou por acusações que, afinal de contas, eles não merecem receber. Margarida, como você pretende agir em relação ao fato de você ter sido inocentado? O que eu fiz? Foram 6 anos na sombra aí dessa dúvida. Não, eu estou dando notícia. Mas você não pretende recorrer ou processar? Não tenho que recorrer, o assunto, o feito está escrito. Mas assim, processar quem, por exemplo, essa auditoria, né, os responsáveis pela auditoria? Não, isso aqui é um processo da administração pública. Na administração pública há erros técnicos. O que eles não podem ser é magnificados. Que uma assessoria, que uma consultoria, que uma auditoria erre, isso é esperado, tá certo? É importante, inclusive, saber isso, que as auditorias erram, acertam e erram, são ações humanas. Então, o que nós precisamos é sempre, no exercício das funções públicas, ter o cuidado máximo para que as investigações dos malfeitos
sejam efetuadas plenamente e que as reputações imaculadas tenham o direito de serem restabelecidas. Mas como é que você via a influência dessa questão nas eleições? Porque foi uma questão de 2012, certo? Sem dúvida nenhuma, isso aqui foi teve um custo político, certo? Isso teve um custo político. Eu não tenho dúvida de que isso impactou decisivamente as eleições de 2012. Porque, afinal de contas, eu, na dúvida lançada, eu era, naquela altura, uma candidatura favorita, naquela altura. Então, é óbvio que isso teve, nesse período todo, um peso político. Por isso que eu estou pedindo a vocês que viessem, porque não é uma coisa de apenas da minha, vamos dizer, da órbita, da minha reputação pessoal. Né? Embora que não haja, outro dia o Fernando Haddad escreveu um artigo muito bom, chamado Questão de Honra. Por quê? Reputação, é claro que as reputações são pessoais, mas elas são bens sociais, porque elas são produzidas na sociedade, cultivadas na sociedade, e no caso de pessoas públicas como eu, é lógico que elas têm um grau de incidência muito maior do que uma pessoa que tem, enfim, pessoal, que tem na sua órbita pessoal algum tipo de questão com a justiça. Então é por isso que eu pedi a vocês que viessem aqui, para que eu pudesse restaurar a verdade dos fatos. Esse tipo de investigação, ele quando é divulgado, como você destacou, cria um contexto, um impacto político muito grande. Até levou a trágica morte do reitor em Santa Catarina, e quando há um erro desse tipo, a reparação às vezes ela pode acontecer, ou às vezes, como no caso do reitor, se acontecer, não vai ter essa chance. Como que você avalia a divulgação desse tipo de processo? Você acha que é válida a divulgação no decorrer do processo? Você acha que é válido esse tipo de cobertura? Eu acho que, primeiro, as notícias precisam ser dadas com mais cuidado. Que hoje no Brasil, quando você noticia uma denúncia, o impacto semântico é de que você está noticiando a culpa. Tá certo? Então, no caso do Cancellier, por exemplo, isso foi muito claro. E ele não aguentou isso. E suicidou. Tá certo? Eu sou mais resistente. Então, eu fiz a luta, como eu faço na minha vida. Eu fiz a luta pela minha inocência, está aqui. Inteiramente comprovado. Como diz o juízo, né, que as palavras são importantes, está aqui dito a absoluta improcedência de todas as alegações. Então, acho que do ponto de vista da informação, nós vivemos numa sociedade de informação, o que eu posso esperar do ponto de vista ético é que as notícias sejam dadas com cuidado que elas merecem. E aí, no caso, tanto as notícias da acusação, como agora a notícia do julgamento, que ela tem o mesmo espaço. É isso. Além dos impactos para você, Margarida, como você vê também o nome da UFJF, que é uma instituição de respeito, né, envolvida numa situação A Universidade Federal de Fora, ela é aqui, ela, no caso aqui, como em outros casos que estão por aí, né, você individualiza as responsabilidades. Né? Aqui não é a universidade que estava em julgamento, era eu, como sou reitor. Então, para a universidade ela é uma instituição muito forte, muito poderosa, e um enorme prestígio, com imensa importância no universo, no contexto social da nossa cidade, mas eu não acredito que isso afira minimamente. Ferida fiquei eu, certo? E estou reparando a ferida que eu sofri. Nada repara mais do que a verdade. Agradeço muito a vocês pela participação. Espero as próximas chamadas para uma coisa mais alegre. Com certeza.